Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem sido muito bom poder partilhar questões da minha vida com vocês. Tenho seguido uma jornada de aprendizado e hoje vou começar a trilhar com vocês a minha jornada da maternidade. Eu não queria ser mãe e Deus transformou o meu coração. Vamos lá, do começo. Lembro que durante a infância eu sabia que queria ter filho, que possivelmente um dia eu teria filho. Fui criada com muitos primos e acompanhei o desenvolvimento de muitas crianças, de muitos bebês. Sempre gostei muito. Ajudava a cuidar de primos, da minha irmã mais nova, mas conforme o tempo foi passando, esse desejo ele foi saindo do meu coração. Eu fui me tornando uma pessoa, uma mulher fria e o desejo pela maternidade ele não existia mais no meu coração. E eu só consegui entender isso depois de muito tempo. Eu casei nova, com 21 anos, meu esposo, na época tinha 24 anos. Então, assim, um casal relativamente jovem, né? Comparado com o que a gente vê de casamentos hoje em dia. As pessoas decidindo casar cada vez mais velhas. Mas no nosso contexto, nós somos cristãos e nós acreditamos que o casal ele deve se guardar até o casamento. E assim nós fizemos. Então, como a gente começou a namorar relativamente cedo, não era uma opção nossa esperar tanto pelo casamento. E daí a gente casou com 2 anos de relacionamento. Foi 1 ano de namoro, 1 ano de noivado e nós casamos. Mas daí a gente casou sem ter orientação e instrução. Nós vivíamos num contexto religioso de servir na igreja e de participar de uma igreja cristã evangélica, mas nós não tivemos acompanhamento pastoral, ministerial, algum ministério de casais, enfim, nós não tivemos esse acompanhamento. Mas casamos debaixo da graça do Senhor e começamos a vida a dois. O fato da maternidade era algo que pra gente era algo definido, era algo já certo, de que nós queríamos ter filhos, os dois. Mas daí, como a gente casou novo, muito jovens, meu esposo trabalhava, eu não trabalhava, ainda estava na faculdade. Durante os intervalos de faculdade, passei por alguns estágios. Depois de 1 ano de casamento, eu me formei na faculdade, foi quando eu consegui um emprego integral, né, de período integral. E daí o filho, naquele momento, de fato, não era algo que a gente planejava e queria ter no início do casamento. A gente sabia que em algum momento do casamento teríamos filho, mas que seria algo mais pra frente, né? Se não me engano, no início a gente chegou até a conversar de que com mais ou menos 3 a 4 anos de casamento seria um período bom para que a gente pudesse ter o primeiro filho. Saí da faculdade, comecei a trabalhar e a vida foi seguindo. A gente tinha responsabilidades na igreja, a gente trabalhava, meu esposo sempre serviu no Ministério de Louvor. Chegou uma época que a gente serviu junto com o Ministério de Adolescentes e de Jovens, acompanhando, cuidando, enfim. Então a nossa vida era trabalho e igreja. Quando meu esposo tocou no assunto novamente de ter um filho, a gente decidiu de dar mais um tempo para que a gente conseguisse
comprar um apartamento, que era uma meta, um plano. E depois que a gente comprasse o apartamento, a gente veria a questão do filho. Eu acredito que com cerca de 5 anos que a gente estava casado, a gente conseguiu, 4 para 5 anos, a gente conseguiu comprar o apartamento. E nos mudamos e tudo mais. E surgiu novamente o assunto do filho, o tema de filho. Só que aí a gente já se envolvia em muitos desentendimentos com relação ao ter filho. Meu esposo com o desejo de ser pai, e eu tinha perdido completamente a vontade e o desejo de ser mãe. Isso era algo que me incomodava, mas eu estava entregue à vida que eu estava vivendo, de trabalho, de atividade eclesiástica e desenvolvimento pessoal. Teoricamente recém-formada, trabalhando, começando a ganhar o meu dinheiro, a gente comprando um apartamento, mobiliando apartamento, cuidando da vida, conseguindo viajar, conseguindo se divertir, passando várias noites maratonando séries. Então a vida da gente estava muito confortável. A gente sabia que em algum momento teria filho, esse momento estava sendo sempre postergado, e a gente começou a entrar em conflitos e desentendimentos. E daí eu falei para ele que eu sentia a necessidade de ter um aconselhamento, de ter uma mudança na nossa vida, para que a gente conseguisse resolver questões que até então eu nem sabia quais eram as questões, e muito menos ele. Mas eu senti essa necessidade de ter um acompanhamento, de ter uma pessoa que nos ajudasse a entender o que nós estávamos passando. E foi daí que a gente, entre muitos desentendimentos e muitas conversas, a gente sentiu a necessidade de mudar de igreja, por vários fatores que eu não quero relatar aqui, mas a gente sentiu essa necessidade. E foi justamente com essa mudança de igreja que a nossa vida deu uma reviravolta. Foi uma mudança completa. Na igreja que nós servíamos antes, fomos muito abençoados, conseguimos trabalhar, de fato, cuidar de almas, cuidar de pessoas, mas a gente estava muito envolvido com muita coisa e não estávamos sendo cuidados. E o nosso casamento estava passando por uma crise bem difícil. E nós éramos relativamente um casal jovem. Então, assim, nós cremos que o casamento, ele é uma união indissolúvel. Ele não acaba. E daí, na nossa nova jornada com uma outra igreja, nós pudemos ser acompanhados por um pastor. E na primeira pergunta do pastor, do que nós estávamos procurando com aconselhamento pastoral, eu lembro como se fosse hoje, que eu disse a ele: o que eu quero resolver aqui é que eu não quero mais ter filho. E eu não sei o que fazer, porque eu entendo que Deus tem um chamado à maternidade, é bíblico, que os casais tenham filhos, e principalmente nós, um casal cristão, nós entendemos que é uma ordenança do Senhor, que o casamento é também para a procriação. E daí o pastor começou a mexer em questões da nossa vida de infância mesmo, do que a gente tinha passado, do que a gente tinha vivido, e de como nós estávamos como casal naquele momento e o que estava nos distanciando dessa realização, desse cumprimento do nascimento de um filho no nosso casamento. E uma das questões, que é a que eu quero trazer aqui hoje para vocês, era um medo que eu tinha
de que se repetisse na minha vida o que aconteceu com a minha mãe durante a minha gestação. Como em outros vídeos eu já falei com vocês, a minha mãe engravidou muito nova e daí ela foi abandonada pelo meu pai biológico. Ela seguia uma gestação sozinha, trabalhando, lutando, batalhando, cuidando da vida dela e tendo que dar conta de mim também. E isso era uma coisa que me assustava muito, mas eu não conseguia nomear. Era algo que me atemorizava, mas eu não conseguia colocar isso para fora com ninguém e nem com meu esposo. Era um sentimento que estava em mim, que me distanciava do desejo pela maternidade, mas eu não conseguia me abrir para ele. Era como se eu nem entendesse que aquele medo estava no meu coração. E daí, no aconselhamento pastoral, isso ficou muito forte na minha cabeça. Um dos principais medos que eu tinha e que era um dos motivos que me afastava da, do sonho e do desejo da maternidade era passar o mesmo que a minha mãe passou. Mas daí um dos pontos que o pastor tratou com a gente foi justamente a respeito da diferença de relacionamentos. Eu não tinha me casado com um homem igual ao meu pai. Era um homem completamente diferente. Eu tinha um casamento sadio. Dentro de tantas questões que a gente não tinha orientação para resolver e nem maturidade, como a gente tinha casado muito novo, a gente não tinha ninguém ali para orientar. Era basicamente eu com a minha vida, traumas de infância e tudo que eu tinha vivido, ele com a bagagem dele e a gente dentro de uma casa tentando se entender, meio que sem ter um direcionamento, sabe? E isso é algo que é bem difícil, porque no início do casamento, eu acredito que até na fase de namoro e de noivado, a questão de filhos é algo que tem que ser conversado pelo casal. E a gente não tinha esse tipo de conversa profunda. A gente sabia que existia o sentimento da paixão e que quando a gente casou, foi vivendo, foi convivendo, foi crescendo o sentimento de amor. O amor, eu acredito que ele é construído dia a dia. A gente escolhe viver com a pessoa, a gente escolhe aquela pessoa todos os dias e a gente já estava num relacionamento assim, que tinha seus altos e baixos, desentendimentos e alinhamentos de pontos que a gente. Todo casal acredito que passa por isso. Mas a questão de filhos, a gente estava completamente desalinhado. A gente casou sabendo que um e outro queria ter filho, mas não era um assunto que a gente tinha de fato entrado com profundidade. Mas eu sabia que eu tinha me casado com uma pessoa que estaria comigo em todos os momentos. Que eu estava dentro de um casamento e eu não seria abandonada. Mas ainda assim, o que eu vi a minha mãe passando e aquilo mexia comigo, de forma, acredito que até inconsciente. Eu sabia que eu tinha casado bem, mas eu continuava com o medo de viver o que a minha mãe tinha vivido. E trazendo o contexto que a gente vivia de ativismo eclesiástico, de muitas atividades, e sem olhar para o nosso casamento, eu meio que me sentia já vivendo um abandono, mesmo tendo me casado com uma pessoa que eu sei que daria a vida por mim, caso fosse necessário. Mas o fato de termos tantas atividades seculares do nosso trabalho e tantas atividades das questões da igreja que a gente era envolvidos, eu me sentia meio que só. E isso me assustava, de ter um filho nesse contexto e ser abandonada mesmo estando junto. Não sei se está dando para vocês entenderem. Mas era basicamente esse o sentimento que tinha no meu coração. De não querer viver aquilo que a minha mãe tinha vivido. Um abandono e passar por uma gestação sozinha. E daí
isso foi muito prejudicial, porque eu fiquei completamente fria. Algumas pessoas chegavam, porque a gente estava completando cada vez mais anos e aniversários de casamento, né? E é normal, as pessoas perguntam, e aí, quando vem o filho? E eu me tornei uma pessoa amarga. Quando eu era questionada, ou numa brincadeira, enfim, alguma pessoa tocasse no assunto de filhos, eu criava uma armadura e era completamente grossa na resposta. Às vezes chegava até a dizer, ah, porque aquela pessoa não cuida da vida dela e tá querendo se envolver e cuidar da minha. Mas isso era uma armadura que eu usava de defesa, porque no fundo eu tinha o desejo pela maternidade. Eu fui criada para isso, o meu corpo dava sinais de desejo, de estar preparado para uma gestação. Via outras amigas, colegas engravidando e sentia o desejo, mas era algo que o medo era maior, era mais forte. E isso me tornou uma pessoa muito fria e grossa com as pessoas e grossa com o meu marido. Chegou num ponto de que a gente ia conversar sobre o assunto e acabava brigando. E acabava brigando porque eu sempre colocava a culpa nele, como se eu já estivesse sendo abandonada e como se ele estivesse fazendo o mesmo que o meu pai fez com a minha mãe. E não era assim, a gente vivia uma realidade, de fato, de muitas atividades, mas ele era um homem completamente diferente daquilo que eu tinha medo de viver, de reproduzir, sabe? E o aconselhamento pastoral, de fato, ele gerou uma grande transformação no nosso casamento, no nosso entendimento. Depois de ter ferramentas que o pastor nos dava, nós conseguimos conversar melhor a respeito de coisas que haviam acontecido na nossa infância. Nós conseguimos parar com tantas atividades externas e priorizar o nosso casamento. E conseguimos olhar para a gente, quanto casal, e como de fato seria uma bênção termos um filho. Mas agora eu quero falar para você que hoje talvez possa se encontrar no mesmo lugar que eu, de ter medos que estão te paralisando de seguir com a maternidade, que estão te paralisando de desejar gerar um filho. Quero ler Salmos 127, que diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O Senhor, ele de fato nos criou biologicamente para que nós sejamos mães. E isso é algo que hoje em dia muitas mulheres têm rebatido com o advento de muitas ideologias que eu quero até trazer em outros vídeos para vocês. Hoje eu quero de fato me ater ao trauma que eu tive de infância, do abandono que a minha mãe sofreu e como isso estava me distanciando de viver essa herança do Senhor, de ter flechas que o Senhor estaria me concedendo, que seriam filhos.
Então, falando para você que sente esse medo, que está completamente distante do desejo da maternidade, que o Senhor também possa transformar o seu coração, que você possa revisitar o seu passado, a sua consciência, se tem algo que está atrapalhando você de seguir este sonho, esse desejo, por medos que talvez sejam inconscientes e você não está conseguindo entender o que está acontecendo. Acredito que o primordial é a gente casar bem, é ter um relacionamento saudável, e isso o Senhor me abençoou. Acredito que dentro desse relacionamento saudável é extremamente importante que o casal esteja conversando entre si dos propósitos, dos sonhos, dos desejos e ali alinhando os mesmos pensamentos, sabe? Tendo a mesma forma de pensar, de agir, de desejar. Acredito que para se ter um filho é necessário de fato o casal estar de acordo, porque um filho ele muda tudo na nossa vida. Mas um filho é uma bênção. Então, se você está paralisada com o medo de seguir nessa jornada da maternidade, eu desejo que você possa ter a mesma oportunidade que eu tive de encontrar uma pessoa que foi um instrumento de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, do meu casamento, nos aconselhando, nos orientando, nos mostrando de fato dando um direcionamento, sabe? Para que o nosso casamento fosse restaurado, para que o desejo da maternidade, da paternidade fosse reacendida no nosso coração. E muito do que o pastor nos aconselhou, acredito que o Senhor foi tratando, sabe? Foi tirando pesos do meu coração, pesos da minha história, foi limpando aquilo que eu achava que eu daria continuidade. E assim, o Senhor é maravilhoso. Ele nos concede filhos que não são nossos, são para Ele mesmo, para a glória dele, mas que transforma tanta coisa no nosso viver. Um filho muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, e eu tenho aprendido demais nessa jornada da maternidade, e acredito que nos próximos vídeos eu vou conseguir trazer mais questões sobre essas, para estar compartilhando com vocês como foi essa minha jornada de transformação e de desejar a maternidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma semente plantada no coração de alguma jovem, de alguma mulher que estava precisando ouvir isso. O nosso passado, ele não define o nosso presente, nem o nosso futuro. Aquilo que foi a história da nossa mãe ou de outras mulheres que a gente viu, não define a história que nós viveremos. Mas nós precisamos, de fato, estar atentas às questões que estão travando a nossa vida, para que a gente possa estar buscando ajuda para viver uma história mais leve, mais tranquila e de uma forma que agrade a Deus. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Compartilhe esse vídeo e até o próximo.